Novembro chegou, o final do ano chegando. Eu não sei em vocês, mas em mim isso me dá um senso de urgência. Quero logo traçar minhas metas para o ano vindouro. Quero logo trabalhar tudo que eu tenho planejado aqui na minha cabeça. E tudo isso começa por uma boa meta. Vocês sabem traçar metas? Vocês têm esse hábito? Vocês desenvolvem esses comportamentos ao longo do ano? Traçando meta, fazendo planejamento, vocês cuidam disso? O vídeo de hoje traz um convidado muito especial. Eu consultor Luciano Lopes. Ele é meu sócio, amigo e meu mentor quando o assunto é metas. Vamos assistir esse vídeo? Olá, para quem não me conhece, me chamo Edna Câmara e hoje nós vamos trocar uma ideia aqui sobre metas, a importância de ter metas. Porque eu tenho falado nos vídeos anteriores sobre você montar a sua reserva de emergência. Qual a importância da reserva? Quais ativos você tem que ter para compor essa reserva? Então, de onde partir para ter esses ativos? Como partir? Então, o comportamento de traçar metas, ele é muito importante para fortalecer a questão das nossas práticas com o futuro. A meta, ela vai fazer a gente enxergar esse futuro, que é a nossa reserva de emergência montada. Então, hoje eu trago aqui o consultor Luciano Lopes, que é facilitador de processos organizacionais, e ele vai nos falar um pouco mais sobre a importância de ter metas, como ter metas, o porquê ter metas. Enfim, vamos bater um papo aqui e entender melhor desse recurso tão importante comportamental, que é o comportamento de traçar metas. Ok, obrigado pelo convite. Vamos nós. Existe uma situação da seguinte forma que a gente já pode começar a refletir. É o presente que define o futuro ou o futuro que define o presente? Tenho certeza que hoje a gente tem que se posicionar pelo nosso futuro, mas no presente, Muito bem, pelo presente. Então, no presente, nós fazemos metas para poder, no futuro, ele não ser uma ameaça, e sim ser uma esperança de estar bem melhor do que se está hoje. Agora, é a partir dessa referência que se faz hoje, sim, tá certo? E essa referência se chama estabelecer meta, definir meta. Se há uma importância que o dinheiro hoje traz conforto, é importantíssimo você ter a visão de ter uma reserva, que essa reserva vai trazer o conforto que você tinha e que de uma certa forma, por um imprevisto ou por uma situação que não estava na sua expectativa, aconteceu e você tem que permanecer. Então daí a importância de você estabelecer essa meta financeira como uma reserva, tipo assim, como um colchão financeiro que possa lhe dar o conforto de você não ter que procurar agentes financeiros em que o preço do dinheiro é extremamente alto. E isso eu já tenho falado muito para Pronto, então é por isso que de uma certa forma é visualizando o futuro que você estabelece hoje, aqui, agora, esse referencial que nós estamos convencionando como metas. É assim, okay? Eu lembrei inclusive de uma frase bíblica que diz assim: o plantio ele é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Como é que você quer colher morango se você está plantando bananas? Então, a colheita lá no seu futuro, que se você precisar da reserva, é agora você traçar metas e começar a economizar esse dinheiro. Inclusive, eu deixei no vídeo anterior uma planilha para você se organizar e um plano para você começar a traçar as metas e encontrar os ativos que irão compor essa sua reserva de emergência. E no nosso último vídeo eu falei exatamente das características desses ativos, tá certo? Então, Luciano, o que é metas, afinal? Bom, meta é um referencial que você trabalha a partir do instante em que você projeta, então é um comportamento projetivo em que você verá necessariamente com uma clareza e uma especificidade aquilo que é importante para você conseguir, para você realizar. Então, se estabelece hoje para se colher para a colheita vir amanhã. E nesse conceito de reserva de emergência é exatamente definida uma importância em que você se sentirá mais segura financeiramente. Vai ter paz, né? Porque você vai ter um nível de ansiedade bem menor diante dos imprevistos que acontecem. Então, mais uma vez, meta é um referencial em que se estabelece no presente, no aqui e agora, para se definir, tá certo? Esse prêmio, tá certo? Que você terá num futuro ou muito próximo
ou num futuro Sim, mais distante. você pode ter Aí vai depender exatamente dessas situações. Netinha, metona, metazona, né? São o tamanho da meta aí com você. Exatamente, mas é isso que é uma meta. Então, agora, essa é a principal importância? Essa é a principal importância, por quê? Porque ela vai dar um significado para os sacrifícios que você terá que fazer para buscar esse prêmio, para buscar essa realização que ela está definida. E porque a gente insiste em não traçar as metas? Pronto. Essa é outra questão impressionante. Nossa, como seres humanos, entendeu? Nós às vezes não damos a importância suficiente. Nós não enxergamos a relevância das situações. Nós não percebemos o significado exato daquilo que precisamos ou do que necessitamos. Então vamos igual clareza, clareza, então, na meta é muito importante. Outra, especificidade, tá certo? Exatamente para poder deixar as situações acontecerem. Agora, para não deixar as situações acontecerem e quando elas acontecem, não se está minimamente preparado para enfrentá-las. E aí mexe com todo o nosso emocional. Então há uma diferença entre ter metas e contar metas. Concorda? Exatamente. Antes eu queria só relembrar um pouquinho sobre essa questão ligada à importância do que é o ato de escrever a meta e necessariamente a distância que existe entre o ato de escrever a meta e praticar aplicar isso que está escrito. Aplicar esse plano. A gente pode chamar isso de planejamento e monitoramento da meta? Pode, deve. O plano é o caminho para você chegar no seu objetivo, na meta propriamente dita. Então, assim, não existe um plano sem uma definição precisa que se chama meta. Tá, a meta é o que eu quero. O plano é como eu vou chegar lá. Correto? Exato, corretíssimo. Agora, muitas vezes não se faz metas porque não se percebe a importância, o significado, o que verdadeiramente gerencia a nossa emoção. Sim. Né? O sentido de você realizar aquela questão. Tá? Então, muitas vezes não se faz isso porque duas possibilidades. A primeira, medo do sucesso. Medo de você ter uma reserva de emergência que você não esperava ter. Nossa, até isso acontece. E depois, o medo do fracasso. Pronto, exatamente. O medo da frustração. Então, os dois é a mesma moeda. Inclusive, só com eu faces recomendo diferentes. que você comemore. Quando você traçar uma meta e conquistar essa meta, você tem que comemorar. Não é importante? Você tem que obrigatoriamente se valorizar, porque você é o responsável pelaquela realização. Então, dê a si exatamente esse momento de celebração. Lhe dê um presente, lhe dê algo que você queria, porque é assim que verdadeiramente os realizadores vivem. E aí, assim, é um dia de cada vez para você chegar lá com um plano muito objetivo, né, muito seguro do que você quer, para nada lhe tirar desse plano. Também o plano não pode ser como se fosse um trilho engessado, porque vai acontecer imprevisto e aí você não está frustrado. Por isso você tem que ter um planejamento, mas é um planejamento de certa forma factível, né? Flexível. Eu até digo muito, doutora Edna, que é o seguinte: a meta a gente escreve de caneta, porque ela é o referencial, ela é o farol. Agora, o plano a gente faz de lápis e de borracha, porque na medida que os fatos vão acontecendo, eles podem ser flexibilizados na medida que o resultado se afere. Eu vou dar um exemplo, posso dar? Pode. Na reserva de emergência, no vídeo anterior, eu sugeri um plano para que você depositasse R$90 no mínimo, R$150 por mês. Edna, mas não é todo mês que eu tenho esse dinheiro para ir lá, né, injetar na minha reserva de emergência. Mas vamos dizer que você não conseguiu os 150, mas você vai conseguir um mínimo, para você não se frustrar e não se desmotivar, né? Então é importante a manutenção do que foi estabelecido. E se você não conseguir, no próximo mês você tem que ter um fortalecimento de comportamento, fazer uma renda extra, algo que possa fortalecer esse seu cofrinho, né? Fazer sacrifícios e fazer esforço. Não existirá consecução de metas sem sacrifício e sem esforço. Porque se
se estava previsto depositar 150 e foi depositado 90, 100 ou 90. então você tem 60 que vai ter que ser acrescentado aos 150 do mês que está se vivendo. Para você não se frustrar e não ter a desculpa verdadeira de dizer para o seu cérebro, eu sou um fracassado, eu não vou continuar com a minha meta de montar minha reserva de emergência, porque durante o mês de Natal, o mês do meu aniversário, eu gastei descontroladamente, ou sei lá, e não pude manter o que estava no plano, a lápis. Então você vai lá e corrige, né? Exatamente, é por isso que as metas elas são importantes e elas dão o sentido de caminhar. De caminhar. Então há uma diferença, como eu te perguntei lá atrás, entre ter metas e ficar contando metas. Exatamente. Pode falar um pouco sobre isso? É o seguinte, contar metas é avaliar o que foi feito, sem a base estabelecida no ontem. Então, aconteceu o exercício do mês. Era para me depositar 150. R$50. Eu depositei 90. Então, eu contei apenas essa meta. Não estou cumprindo. Eu não estou cumprindo aquilo que foi estabelecido. Aquilo que era significativo era 150. Mas, infelizmente, por alguma situação que você usou uma expressão corretíssima, uma desculpa verdadeira, eu acabei só com 90. Então agora eu tenho que fazer um esforço, eu tenho que fazer um sacrifício. Para que o estabelecido, tá certo, aconteça nesse instante, que agora não são mais 150, agora são 210. Exatamente. 60 com 150. Então é isso que a meta proporciona. Porque nesse mês você só se sentirá realizada se você buscar esses 60 de uma forma, mesmo que, digamos assim, apresente um esforço, apresente um pequeno sacrifício. Em vez de tomar 10 cervejas, você só toma 2. E aí, ou nenhuma, que é até melhor. Mas é em função disso que você realiza e que você vai ter uma paz que é o cumprimento daquilo que você disse que faria. Tá? E isso é muito confortante, isso é muito, né, recompensador. Isso é realizador. Da nossa alma, né? Você ter esse retorno. Por isso que a gente fala de que você merece, inclusive, comemorar. Então, Lu, para a gente concluir, vamos fazer um fechamento assim, do que é que significa a palavra metas? M-E-T-A-S. O que é que significa isso? Para ficar na nossa cabeça, para quando nós estabelecer a meta, ou as metas, né, a gente olhar bem para o significado da palavra em si, para começar e manter esses comportamentos que são tão importantes e a gente às vezes foge tanto disso. Bom, eu vou já sugerir que você pegue uma caneta e coloque a palavra meta, tá certo? Na vertical. Na vertical. Então, a palavra metas na vertical vai começar com o M. Sim. M de mensurável. Mensurar uma meta significa contar, medir, quantificar. É exatamente aquele padrão que eu estou buscando. Se eu estou buscando um padrão para entrar na reserva, para ter uma reserva de emergência, para formatar a reserva de emergência, a minha mensurabilidade, vamos trabalhar com aquele mesmo exemplo, será R$150 mês. Ok. Agora eu tenho que especificar. Esse 150, ele vem da minha aposentadoria, ele vem da minha renda de motorista de aplicativo, ele vem de uma mesada que eu recebo, ele vem de uma renda extra, ele vem, enfim, você olha o seu leque de receita e você vai especificar como construir os 150. Tá. Ok, a origem, né, desse recurso. Mensurou 150, como ele vai entrar, de que maneira ele entra. Então eu especifico essa forma, porque tem que ficar claro para o dono da meta. Sim. Na especificação. Tá. Agora nós vamos para, tá certo? Da palavra T, na palavra metas, a gente tem o T, é tempo. Imagina que era temporal. É tempo. Temporal. Então eu tenho que ter R$150 em 30 dias. Sim. 30 dias não são 35 e não são 20. Exato. Então, em 30 dias do mês corrente, eu tenho que ter 150 que entrará na minha reserva de emergência. Através dos ativos já dos ativos especificados
Ok, em função dos ativos que você já... Inclusive aqui as especificações. Sim. Se a gente observar, os ativos entram dentro das especificações trabalhadas no momento anterior. Exatamente. Aí a gente então agora vai para a expressão do A. Do A. O A é a atingibilidade, a capacidade que você tem verdadeiramente de entrar ao final do mês, tá certo? Tá com os 150 lá depositados. Pra aplicar lá no seu ativo que a gente imagina uma escadinha, tá certo? Então na primeira semana do mês você vai conseguir 60, na segunda semana é como se você fosse criando dentro dos 30 dias a atingibilidade para você chegar no 30º dia com 150 reais. Então a atingibilidade é a maneira, digamos assim, em que durante os 30 dias essa reserva vai sendo construída. Mini plano, né? É uma definição praticamente para você perceber, porque você pode chegar no 25º dia, tá certo, do mês, e você só ter, os 100. Sim. Tá certo? E aí você tem somente 5 dias. Mas nesses 5 dias você pode fazer um esforço, você pode mudar uma situação, você pode mexer numa situação aqui e ali, e os 50 reais, tá certo? Então isso é a capacidade de atingibilidade com a referência do tempo que você está tendo. Sim. Porque ali naquele 25º dia já está no curtíssimo prazo para encerrar, tá certo? Essa meta mensal da reserva de emergência. Eu acho que ficou claro, mas falta só o S. Falta o S da palavra metas, que para mim é o que tem mais sentido. Opa. É exatamente aquilo que vai lhe realizar. É aquilo que é de vital importância para você. É aquilo que é relevante. Então, assim, reserva de emergência é importante, é relevante para você. Você vai se sentir segura, vai mexer no seu emocional. Isso, então, eu já deixei vídeo também. A importância da reserva de emergência. Foi o primeiro vídeo dessa série, tá? Pronto. Tá conectado. Pois eu estou exatamente entrando que quando se tem essa importância definida, quando isso, tá certo, fica claro, ele passa a ser o fator mais importante da construção de uma meta. O sentido, o valor, a relevância que aqueles comportamentos praticados dentro daquele prazo levarão você a um nível de realização. Então, assim, por isso como que é se a gente tivesse que começar pelo S, então. Começar assim, pelo S. Eu tenho que construir na minha mente primeiro, para depois eu realizar, né, no plano físico. Mas assim, por que eu preciso ter uma reserva? Isso a gente já deixou claro, né? Por que eu preciso ter essa reserva montada, construída? Para eu ter paz, para eu ter esse colchão, como você falou. Adiante de um imprevisto, eu poder exatamente atuar sem me desesperar, sem procurar o banco, né, as entidades financeiras que vão, né, nos enforcar aí com suas taxas, seus, né, valores altos. Enfim, então, gente, eu acho que ficou claro. Eu só quis trazer para que vocês entendessem, né, assim, não adianta a gente, faz a reserva, cria a reserva, monta o plano, mas é importante alguns comportamentos, eles são extremamente relevantes para que a gente possa dar o primeiro passo, né, tirar a gente do imobilismo, não é isso, Lu? É isso. Partir para a ação. Então, desejo que vocês partam para a ação com esse conhecimento acrescido aí a todo esse arcabouço de informação e que vocês tracem as metas, comecem logo a fazer a sua reserva de emergência, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que não sabem por onde começar, que não traçam metas, que vivem a vida assim de forma muito desorganizada. E é necessário construir uma educação financeira para que a gente tenha sucesso e a nossa reserva montada. Muito obrigado. Muito obrigado, tá certo? Muito obrigado, e para mim foi uma honra, uma alegria poder participar, e principalmente falando de um conteúdo de extrema importância, que é a importância de vivenciar, de definir, de estabelecer objetivos e metas a fim de consecução de realização. Obrigada. De nada, eu que Nós agradeço. é que agradecemos.